Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# falando sobre Windows Forms. Na aula anterior eu continuei apresentando propriedades, métodos e eventos de alguns controles como Label, Text, Box e Button, e nesta aula eu vou falar sobre uma propriedade dos formulários. Vou falar sobre a interface MDI. MDI é um acrônimo para Multiple Document Interface, ou, se vocês quiserem, uma interface de documentos múltiplos. Ela é um modelo de interface onde eu tenho um container que vai ser aonde nesse container eu vou ter todas as janelas da minha aplicação vão estar ali, vão ser abertas e gerenciadas dentro desse container. No nosso caso, o container é o formulário MDI. Então, vamos aqui abrir a nossa ferramenta de trabalho, que é o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Então, vamos criar um novo projeto, do tipo Windows Forms. Eu estou com a janela menor aqui. Linguagem C#, Windows Forms Application. Então, vamos dar um nome para a nossa solução. C# MDI curso C# MDI. Vamos dar um OK, né? Bem, então temos aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Vou exibir a janela Solution Explorer e a Toolbox. Deixa eu fixar a Toolbox, pronto. Então, quando eu vou criar uma aplicação Windows Forms, eu vou trabalhar com janelas como interface gráfica. Então, eu tenho diversos modelos de apresentação de formulários. O modelo padrão seria que o formulário é aberto, independente de qualquer outro componente. Agora, eu posso, através da interface MDI, tornar o meu formulário um container, aonde, a partir desse momento, todos os formulários da minha aplicação serão abertos e gerenciados dentro desse formulário. Então, eu vou aproveitar e vou apresentar um outro controle aqui que é muito usado, que é o menu strip. Esse controle, ele permite eu criar um menu de opções na minha aplicação. Então, eu vou clicar 2 vezes nele, tá? Então, ele já me abre aqui uma opção para me digitar as opções do menu. É muito simples, tá? Então, eu vou colocar aqui, formulários. Vou colocar aqui, abrir, e vou colocar aqui novo. São 2 opções do menu. Então, apenas para você ter um primeiro contato com o componente, com o controle menu strip, eu posso, clicando com o botão direito em cima do componente, eu posso definir uma imagem. Por exemplo, vou definir uma imagem aqui local. Vou selecionar uma imagem qualquer aqui. Pronto, eu tenho uma imagem, eu posso marcar como cheque aqui, posso inserir combo box, um separador, um text box, posso criar um atalho, posso selecionar as opções, copiar, colar, deletar, enfim, eu tenho diversas opções aqui nesse componente. Aqui, deixa eu mudar aqui a propriedade de text do meu formulário, vou chamar de MDI. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Project e vou incluir um outro formulário. Vou aqui no Windows Forms, que é um template, e vou aceitar o nome padrão. Bom, eu tenho 2 formulários, tá? Form 2 e Form 1. Então, apenas para me diferenciar, eu vou chamar aqui esse Form 1, que vai ser o meu pai,
tá? Vai ser o formulário pai. Então, o primeiro... Deixa eu limpar a imagem, né? Na verdade, eu vou atribuir a imagem aqui, ó, set image, local, import. Você já sabe, né, que quando você usa a opção local, você está usando uma imagem para esse componente. Se você quiser usar em outro lugar, você vai duplicar a imagem. Se você usar a opção Project Resource File, a imagem poderá ser reutilizada em qualquer outro componente. Então, nesse caso aqui, apenas para ilustrar, eu tenho eu usei o controle menu strip e criei um menu de opções, onde eu coloquei uma opção formulário. Eu posso aqui, ó, alterar o nome do meu menu, né? Vou colocar aqui, ó, menu formulário. As opções aqui eu também poderia alterar o nome, tá? Eu vou deixar aqui o nome, adotar um nome padrão para me ganhar tempo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que seria a abertura do formulário de uma aplicação de menu, né? No modo tradicional. Então vou aqui no formulário, vou clicar 2 vezes na opção abrir, ele já vai no evento clique, né? Do item do menu. Então aqui eu vou abrir o formulário Form 2. Então como que eu faço, né? Eu tenho que criar uma instância desse formulário e depois usar o método show. Então vamos lá. Muito simples, né? Vamos executar. Então, eu tenho aqui meu formulário menu, vou aqui no menu e vou abrir. Tá vendo? Ele abre um formulário aqui. Se eu clicar aqui novamente, ó, ele vai abrir outro formulário. Ou seja, ele vai abrindo formulários independente do meu formulário pai, que eu chamo meu formulário pai, né? Essa é um modelo de interface gráfica. A interface MDI vai fazer o quê? Fazer que a abertura desses formulários seja feita aqui dentro. Todos os formulários abertos serão abertos no formulário MDI. E como que eu faço isso? Muito simples. Para mim fazer isso, eu venho aqui no formulário que eu quero usar como formulário pai, que no meu caso é o Form 1, né? Form 1. Selecionar o formulário, né? Ó, text MDI. Ó, eu chamei, o nome dele é formulário pai. FRM pai, né? Então, existe uma propriedade aqui, que é aqui, ó, is MDI container, tá? Ela está, por padrão, definida como false. Se eu definir essa propriedade como true, olha aqui, tá? Eu já sinto uma diferença visual. Agora, todas as chamadas de abertura de formulário a partir desse formulário serão feitas dentro desse formulário. Só para você ver agora. Olha aqui. Abrir. Só que eu esqueci de um detalhe também, né? Não é só definir a propriedade. A forma como eu vou chamar o formulário vai ser diferente. Tá? Aqui, se eu continuar usando esse código, tá? Ele vai abrir no modo padrão. Então, o que eu tenho que acrescentar aqui? Eu tenho que falar para o meu formulário filho, no caso do formulário 2, qual é o pai dele. Então, existe uma propriedade MDI parent, que diz assim, olha, que define qual é o formulário pai. Então, o formulário pai é esse. Eu vou usar a palavra-chave diz, significando que o formulário pai é o formulário no qual eu estou, o formulário atual, que é o Form 1. Aí depois eu posso abrir o formulário, né? Então, olha, agora sim, né?
Tá vendo? Ele abre aqui dentro do formulário. Todas as instâncias serão abertas dentro do formulário pai. Então, apenas só para ficar mais fácil, eu vou chamar esse form 2 de formulário filho. Bom, e apenas para diferenciar, deixa eu só colocar uma label aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Vou mudar só o texto da label, vou chamar formulário filho. Vou aumentar a fonte, colocar negrito 16. Formulário filho, e vou mudar a cor de fundo. Vou colocar aqui, ó, form 2, vou deixar o form 2, né? E vou colocar aqui uma cor de fundo deixa eu subir aqui para você ver, né? Senão... Vou colocar aqui um verdinho. Vou fazer ele menor, né? Pronto. Então agora eu tenho que vir aqui no meu form 1. Eu vou visualizar o código. Pronto, ele já alterou aqui. Então, ó, na opção do menu, eu criei uma instância do formulário filho, né? Chamei frm2. Usei a propriedade mdparent para indicar para ele qual é o pai dele, para ele abrir dentro do formulário pai. E, executando, abrir. Pode ver que eu crio várias instâncias, né? Posso quantas eu quiser. Ele vai executar o código, vai criar uma instância. E está abrindo sempre dentro do... Né? Note que eu posso movimentar, ele fica dentro, atua como um container. Essa é a interface MDI. Ok? Agora eu vou mostrar outra coisa interessante. Aqui eu estou abrindo o formulário existente, né? Então deixa eu mudar essa opção aqui, ó. Abrir formulário filho. Formulário filho. E aqui, nessa opção aqui, eu vou colocar criar um novo formulário. Opa! Meu mouse não está muito bom, tá? Criar um novo formulário. E aqui eu vou colocar uma opção sair, né? Bom, o que eu vou fazer? Aqui nessa opção tá tudo ok, tá? Eu estou criando uma instância do meu formulário filho e estou abrindo ele aqui no formulário pai. Agora o que eu vou fazer? Aqui o formulário filho é o formulário 2, ele já existe. Aqui eu vou criar um novo formulário. Então, eu vou usar a classe form e vou chamar aqui o meu formulário de formulário azul. Então, crio uma instância de um formulário chamado formulário azul. Agora, eu vou usar as propriedades aqui, vou atribuir um nome ao formulário, um texto ao formulário, né? Formulário azul. Vou aqui definir a propriedade backcolor dele. Vou atribuir uma cor. Para fazer isso, eu tenho que usar um namespace system drawing color
e vou colocar blue, que é azul. Vou também definir aqui a window state dele, né? Vou colocar como normal. Eu poderia colocar como maximizado, minimizado, vou colocar como normal. E vou falar para ele qual é o formulário pai dele. Vou usar, na verdade, MDI parent. Vou falar que o formulário pai dele é esse no qual eu estou atuando. E depois vou abrir o formulário. Nesse código muito simples, eu criei uma instância de um formulário, usei algumas propriedades do formulário para mim poder distingui-lo, né? E vou exibir esse formulário. Então vamos lá. Então aqui eu estou criando um formulário. Vou expandir um pouco mais essa janela, né? Então, ó, formulário. Aqui eu estou abrindo o formulário que já é existente. Aqui eu vou criar um formulário. Olha lá. Estou abrindo. E assim eu estou criando e abrindo o formulário, né? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Posso criar um formulário vermelho, formulário amarelo. Esse código que eu usei é um código padrão para você criar uma instância do formulário. Você pode usar quantas propriedades você quiser, né? Olha aqui quantas propriedades você está disponível do formulário. Olha, você tem dezenas, né? Você pode usar aquela que você realmente convier e precisar. Tá? No nosso exemplo aqui eu estou usando algumas só. Bom, então você já deve ter percebido como funciona a interface MDI e como abrir um formulário existente e como criar um formulário novo nessa interface. Tudo dentro, né, do meu formulário MDI, usando a propriedade MDI parent e definindo no meu pai a propriedade, deixa eu selecionar o formulário, propriedade isMDI container igual a true. Tá? Então, quais são os passos? Eu pego o meu formulário que eu quero usar como container, defino a propriedade isMDI container igual a true e posso colocar botões de comando, mas geralmente a gente usa um menu. E aí, usando o controle menu strip, né, você pode usar o código aqui, criar uma extensão do formulário que existe, definir a propriedade MDI parent para aquele formulário que você definiu como pai e abrir o formulário. Ok? Bom, vamos então a algumas outras propriedades aqui. Se você percebeu, deixa eu abrir aqui, ó. Essa interface ela tem as suas vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem dela é que você tem um container para gerenciar os seus formulários. A desvantagem é que você pode ter muitos formulários abertos aqui, né? E pode ficar difícil o gerenciamento disso. Então, eu vou mostrar uma forma de organizar. Primeiro, as janelas. Quais as opções que eu tenho aqui para otimizar essa janela? Bom, então vamos aqui. Eu tenho arranjar os formulários filhos de 4 maneiras, tá? Que é a maneira que você, se você estiver habituado com as versões mais anteriores do Word, ou atual, você tem aquelas opções do Cascade, talhe horizontal, talhe vertical, né? E o Arrange Icons. É isso que eu vou fazer aqui. Então eu vou criar aqui nessa opção, eu vou colocar aqui, ó, janelas, tá? Então aqui eu vou colocar em cascata. Aqui eu vou colocar horizontal e vertical, que seria o tiler vertical
E aqui ícones. Então aqui, olha, são propriedades do formulário MDI, né? Onde eu posso arranjar as janelas usando esses 4 estilos. Então vou aqui usar em cascata primeiro, vou ver como que a gente faz. A gente faz, dá um diz, né? Que nesse formulário que ele vai atuar. Layout MDI, que é o layout que eu quero utilizar. E aqui eu vou definir MDI, o layout que eu quero usar, né? Então eu tenho lá, ó, Cascade, a cascata. Aqui eu vou copiar para ganhar tempo, né? E só vou alterar aqui dentro. Aqui seria talhe horizontal. Aqui na vertical. Vou copiar. E a última opção, arranjar ícones. São opções que você pode usar para arrumar as suas janelas. Então vamos executar. Vou abrir um pouco mais a janela aqui. Vamos criar algumas instâncias aqui. Bom, vamos aqui na primeira opção. Vamos colocar aqui na arranjar ícones. Na primeira opção, vamos em cascata. Em cascata, vamos colocar aqui talhe horizontal. Abrir mais janelas aqui, né? Talhe vertical. Talhe horizontal. Então, são opções que você tem de layout de janela na interface MDI. Bom, então quando eu tenho muitos formulários abertos no container, eu posso querer fechando os formulários, né? Você imagina se eu tiver que fechar todos os formulários de uma vez, né? E eu tiver muitos formulários. Então, vamos aqui então mostrar como nós podemos usar aqui opções. Então, vou colocar aqui, ó, fechar todos os formulários. Então, vamos aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Para mim fechar todos os formulários. Olha, para você fechar todos os formulários, nós temos que usar um recurso. Fazer isso. Nós vamos ter que fazer o seguinte. No evento click dessa opção, o que eu vou fazer? Eu vou ter que percorrer todos os formulários filhos. Quando você cria um formulário filho, né, você percebeu que você pode criar centenas, dezenas de formulários. Cada formulário desse é colocado numa coleção de formulários. Eu vou percorrer essa coleção e vou fechar um por um. Para fazer isso, eu vou usar o for each, né? Lembra das aulas iniciais? Então, ó, eu vou no meu formulário, para cada formulário filho, aqui eu vou usar MDI children. Nos formulários filhos, eu vou fazer o seguinte. Então, olha aqui, ó. Para cada formulário filho é do tipo formulário. Na minha coleção de formulário, então, pode ver que MDI children, ele é um array de formulário que representa os formulários. Todos os formulários filhos ficam dentro desse array. Eu vou percorrer esse array com for each e vou
formulário filho, vou fechar um por um. Muito simples, né? Então aqui eu estou usando, percorrendo o array de formulários MDI Children. Então eu vou executar. Abrir o formulário, criar instâncias, né? E agora eu vou fechar todos os formulários. Pronto, né? Muito conveniente. Bom, eu também posso usar um código, se eu quiser minimizar ou maximizar todos os formulários. Então vamos colocar aqui para minimizar. Minimiza todos os formulários. Vamos lá no código. Então, eu vou criar uma array de formulários, né? Vou colocar aqui, formulários. E aqui, ó, eu vou novamente usar MDI Children, que é o meu array de formulários. Eu criei um array de formulário chamado formulário e atribuí a esse array o conteúdo do meu array de formulários. Aí eu vou percorrer novamente só que agora eu vou percorrer a minha coleção. E aqui vou usar a propriedade window state. Window. Vamos usar uma licença aqui. Window state igual formulário window state. Aqui eu posso minimizar. Tá? Vou colocar o ponto vírgula aqui. Lembre-se que em C Sharp, quando eu tiver apenas uma linha de código depois de um if, de um for, de um for each, eu não preciso utilizar abrir e fechar chaves, né? Esse código também é válido. Então, olha aqui, ó, eu poderia minimizar, maximizar, né? Aqui estou minimizando. E aqui, olha, eu poderia usar essa lógica para fazer outras coisas com o formulário, usando, dependendo da propriedade que eu desejar usar aqui, eu posso fazer isso na minha coleção de formulários, tá? Então, eu poderia criar maximizar e verificar o que eu quero fazer para atuar em todos os meus formulários. Então, vamos ver aqui a execução. Vamos criar aqui as instâncias dos formulários, né? Apenas para... Vamos lá, minimizar. Pronto, minimizei, né? Fechar. Pronto, todos fechados, tá? Bom, vamos lá. Agora, outro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais no formulário, né? Bom, e se o meu formulário filho ele tiver um menu também? Então vamos lá. Vou colocar aqui vou na opção selecionando meu formulário filho, né? Vou na toolbox e vou incluir um menu Strix aqui para ele. Então aqui eu vou colocar menu, opção 1. Ajuda, vou colocar aqui sair.
só para ilustrar aqui. Opa. Cancelar aqui. Ele cancelou coisa. Vamos ter que repetir novamente. Vamos lá. Menu strip. No formulário. Vou colocar aqui. Menu 1. Opção 1. Ajuda. Sair. Pronto. Bom. Então aqui, olha. Eu tenho um formulário filho que também tem um menu. E o meu pai também tem um menu. Vamos executar e vamos ver qual é o comportamento agora. Então, olha, eu vou abrir o formulário filho. Notou que o menu do formulário filho, ele se mesclou com o menu do formulário pai? Por que aconteceu isso? Pelo seguinte. Aqui, olha, no menu, eu tenho uma opção no formulário pai, no menu strip, eu tenho uma opção que é aqui, Allow Merge. Essa opção aqui, ela permite, ela está definida como true, eu vou definir ela como false. Tá, o que ela faz? Ela permite que o menu seja mesclado. Então, eu defini ela como false, vamos ver o comportamento agora. Tá vendo? Como eu não permiti que o menu fosse mesclado aqui, então ele passou a exibir o menu do formulário filho no próprio formulário filho. Tá? Se eu voltar aqui no meu formulário pai, no meu componente, definir Allow Merge como true, quando eu abrir o formulário filho e ele tiver um menu, ele vai se mesclar com as opções do menu do formulário pai. Ok? Agora, uma outra coisa interessante que eu queria mostrar é o seguinte. Vamos supor que, vamos voltar aqui ao nosso formulário. Vou abrir as minhas janelas, né? Então, bom, se eu quiser estiver usando essa janela, tornar ela a janela ativa, aí depois eu quero essa, sabe, depois essa, pode ficar complicado. Então, existe uma maneira que facilita bastante aqui a seleção de qual formulário está ativo. Eu vou aqui no meu controle menu strip e tem uma propriedade chamada MDI, vou até abrir aqui para vocês verem aqui, ó, MDI Window Listing, List Item, MDI Window List Item. Aqui está nome. Então, ó, a hora que eu clicar aqui, ele vai me abrir quais as janelas, né, que eu quero definir como uma lista das minhas instâncias de formulários que estão abertas. Então, ó, eu escolhi menu formulário, que é esse item de menu. Então, a hora que eu executar, a hora que eu abrir as instâncias de formulários, olha, vou abrir aqui, olha aqui, form 2, vou abrir aqui, olha, form azul, ele vai me exibindo no menu quais das instâncias estão abertas e qual é aquela que está ativa. Se eu quiser ativar essa, né? Se eu quiser ativar essa, então é uma outra opção que você tem de gerenciar, né, qual é o formulário, quais instâncias estão abertas e qual aquela que realmente está ativa. Tá? Então, isso é feito através aqui da definição da propriedade do menu strip, chamada MDI Window List Item, onde eu posso definir em qual item do menu eu vou permitir
que as instâncias abertas e ativas sejam controladas e exibidas no formulário. Agora, para encerrar, eu vou mostrar mais um recurso. Então, olha, aqui, quando eu clico aqui em abrir um formulário, ele me abre o formulário. Se eu clicar de novo, ele vai abrir uma outra instância. E assim sucessivamente. Bom, é óbvio que você não vai querer, se você tem um formulário, né, na sua aplicação, você pode não desejar que isso ocorra. Ou seja, não seria mais interessante, dependendo da situação, que o programa tivesse a inteligência de verificar que já existe uma instância criada e ao invés de ele criar uma outra instância, ele ativar aquela que está criada? Pois é isso que nós vamos fazer aqui. Então nós vamos criar aqui no nosso formulário, vou aqui no View Code, né? Eu vou criar aqui uma rotina que vou chamar abrir for filho. Filho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um formulário e vou fazer o seguinte. Eu vou percorrer a minha coleção de formulários existentes aqui no array md children e vou verificar se o meu formulário filho, vou dar um get type aqui, então eu vou verificar se, aqui eu tenho que, esse getType, ele pega uma instância do formulário que já existe, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Esse for each está percorrendo a minha coleção de formulários. Então, para cada formulário filho na coleção, se já existiu uma instância, ora, aqui é form filho. Eu pego essa instância que já existe mantenho o foco nela, né? Pego o meu formulário, tenho que definir qual é o formulário pai e abro o formulário. Deixa eu dar um build aqui. Peraí que ele está chiando aqui, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Opa. Get type. Que é igual. Eu estou atribuindo, tá? Toma cuidado com isso. Em C Sharp, se eu estou comparando, eu tenho que usar sinal de igual duplo. Se eu estou atribuindo, é um sinal de igual, tá? Então aqui eu estou comparando. Estou verificando se já existe uma instância do meu formulário filho aberto. Eu atribuo o foco e exibo ela, tá? Então, para isso, eu vou ter que, ao invés aqui de dar um método show, né? Vou chamar o
abre formulário filho e passar o nome do formulário filho que eu quero abrir. Pronto. Então, olha, vamos executar. Então, o Form 2, ele está com o código, né, sem usar. Agora, no formulário que eu vou criar, hora que eu vou mudar o foco, hora que eu mando criar, ele verifica, não cria, põe o foco no formulário e abre e exibe o formulário, né? Então, pode ver que ele só está criando um formulário azul, tá? Então, eu vou colocar o foco aqui, nesse formulário. Quando ele criar um novo formulário, como eu coloquei o código para ele verificar que a instância já existe, né? Então, se eu fechar, ele vai criar. Se eu mandar ele criar novamente, como já tem o formulário, ele verifica que existe a instância, só põe o foco e exibe o formulário. Ok? Então, nessa videoaula, vimos alguns recursos dos formulários e focando na interface MDI, né? Que é uma interface, dependendo da situação, pode ser interessante para você utilizar ou não. Existem mais recursos, né? Mas é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.